E essa Auren que não para de cair, hein, pessoal? A ação vem derretendo no ano inteiro. Já acumula uma queda só nesse ano de 2024 de mais de 20%. Desde o seu topo, já uma queda superior a 30%. E fica a dúvida, por que tanta queda assim? O Barsi disse que é uma boa ação, ele veio comprando. Será que Auren, nos preços atuais, é uma cilada ou uma grande oportunidade? Porque veja, nem sempre tudo aquilo que cai é oportunidade. Pode ser sim uma cilada. E aí compete a você, investidor, com o nosso auxílio aqui, claro, entender se a queda de uma ação é justificada ou é um exagero do mercado. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, analista CNPI, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E aqui eu quero falar da Auren. Recentemente ela soltou um fato relevante, trazendo ali os aspectos finais da combinação de negócios com a AS Brasil. Vou tratar disso aqui com vocês, mas antes, me ajude a bater a meta de likes para esse vídeo, uma meta de 3.000 likes. Será que você consegue me ajudar a chegar a essa meta? Já clica aqui embaixo no botão de gostei e vamos lá. O primeiro passo é você entender brevemente o que é a Auren Energia. A Auren Energia é uma empresa de geração e comercialização de energia elétrica. Então o foco dela não é distribuição, como por exemplo uma Copel, uma CEMIG ou CPFL Energia, e também não é o foco em transmissão de energia, é uma geradora. Ela cria energia, assim como a AS Brasil, por isso que teve essa combinação de negócios. E a Auren, ela é a antiga CESP, ela é fruto de uma operação que fizeram com a CESP, um fundo canadense, em conjunto com o grupo Votorantim. E aí surgiu a Auren Energia. O problema, pessoal, é que desde quando ela surgiu, e isso aqui aconteceu em abril de 2022, já são quase 37% de queda. E a ação não para de cair. A gente vê que essa tendência de baixa não acaba nunca. Mas e agora? Com a incorporação da AS Brasil, será que vai melhorar a coisa para a Auren? Só nesse ano, a queda acumulada é de 23,53. Hoje, teve um leve respiro de 0,20 de alta, que nem foi muito acima da pequena alta do Ibovespa. E aí quando você abre, por exemplo, o Investidor 10, você já se assusta, pessoal. Você fala, meu Deus do céu, índice preço-lucro negativo em menos 26? Cuidado, porque diante dessa operação, dessa combinação de negócios, os indicadores ficam distorcidos. A gente vai precisar esperar os próximos 2 resultados trimestrais para consolidar um novo indicador da nova empresa que vai resultar dessa incorporação. Será a própria Auren Energia incorporando a operação da AS Brasil. Outro cuidado importante, você não pode chegar aqui e olhar para essa relação preço-valor patrimonial e achar que é 0,82, putz, que oportunidade, abaixo do valor patrimonial, o Barsi diz que não tem risco. Não é assim. Você tem que aguardar a combinação de negócios para nós avaliarmos o novo patrimônio líquido. E outra, é uma empresa com uma dívida muito grande. Você não pode olhar isoladamente para o PVP nesses casos, porque se a dívida for insustentável, isso aqui não é uma oportunidade. É uma grande cilada, porque a dívida vai acabar em algum momento prejudicando esse patrimônio líquido. Porque se a dívida é muito alta e crescente, o retorno sobre o capital investido é insuficiente para compensar essa dívida. Cuidado com isso. E também não é para você ficar deslumbrado com esse dividend yield alto. Esse aqui é um dividend yield que decorre não dessa queda das ações, que também acaba favorecendo o dividend yield, mas que decorre de uma indenização judicial que a Auren recebeu por conta da época da Dilma, que fez toda aquela cagada com o setor elétrico. Então foi algo não operacional. Esqueça coisas não operacionais. Ah, mas a Sanepar vai receber uma indenização da União e isso aí vai acabar beneficiando o acionista. Sim, mas é o acionista de hoje que vai receber um dinheiro provavelmente em 2027. Não alguém que olha para o passado, compra a Auren agora, pensando em receber algo que nem tem mais como receber. Já foi recebido. Então, vamos fazer a comparação correta aí. E quando você olha aqui para dividendo de Auren, desde quando ela nasceu, nunca foi o grande foco. Você vai olhar aqui que no primeiro ano, pagou poucos centavos por ação e nesse ano só pagou 40 centavos por ação. 40 centavos por ação nessa cotação atual de R$10 dá 4% ao ano. E não deve fazer mais nenhum pagamento nesse ano. Se fizer mais algum pagamento, vai ser pouca coisa. Não espere mais do que 5% de dividend yield nos preços atuais. Então, se você seguisse pelo Décio Bazin aqui, você só compraria a Auren lá em R$9, R$8, pensando na margem de segurança aí de pelo menos 6% a título de dividend yield. Então não dá para você usar a basinha aqui, porque a empresa não vai estar focada em dividendo hoje, ela precisa reduzir o tamanho da sua dívida,
que aumentou inclusive por conta da incorporação da AS Brasil. Com a incorporação, a alavancagem financeira da Auren pode chegar em 4,9 vezes. Quase 5 vezes a geração de caixa. Só que a Auren está otimista com a desalavancagem, porque com os ativos da AS Brasil, mais de 90% deles contratados, hoje você consegue se desalavancar rapidamente. Mas é sempre preciso monitorar, porque uma coisa é o discurso da empresa, outra coisa é o que realmente vai acontecer na prática. De todo modo, quando a gente olha aqui para a última emissão de debêntures da Auren, da ordem de 2,5 bilhões de reais, a nota de crédito dessa emissão foi AAA aqui no Brasil. Ou seja, significa que o risco de crédito da Auren hoje, na visão das agências de classificação de risco de crédito, é o menor risco de todos. Mas isso muda de uma hora para outra, tá? Você pode perceber aí em diversos momentos, em diversas ocasiões, onde o risco de crédito era baixíssimo e na semana seguinte já é o pior de todos. Como aconteceu com a Americanas, tem muitas coisas que acontecem de forma repentina. Então, isso aqui não é suficiente para você ficar tranquilo. É preciso mais elementos. E é sempre importante a gente vir aqui e dar uma olhada em como está a saúde financeira da Auren. É isso que realmente importa, se você segue pela análise fundamentalista. E o que a gente tem no segundo trimestre de 2024 é o seguinte: um aumento da receita líquida. Um aumento pequeno, quase 1%. Isso sinaliza pra gente que a empresa, antes da combinação de negócios com a AS Brasil, ela estava com dificuldade de crescimento, pessoal. Crescendo pouco assim a sua receita. E aí, a gente percebe aqui que dentro da receita, o componente geração hidrelétrica caiu em relação a 2023. Por quê? Por causa da seca. Esse é um ano de seca que está prejudicando o agronegócio e também a geração de energia hidráulica. E é por isso que cada vez mais a geração eólica e solar tem ganhado espaço, ainda mais com os ativos da AS Brasil. Então a grande aposta continua sendo essa, a ideia de cada vez menor dependência do recurso hídrico para a geração de energia elétrica aqui no Brasil. Essa é a grande aposta da Auren hoje. Então, dando sequência no propósito de AS Brasil. Quando a gente olha aqui para o crescimento de despesas operacionais, foi um crescimento de 4%, em linha com a inflação, então não teve um grande crescimento. Isso é legal, sinaliza que a empresa não está aumentando despesa aqui. A alavancagem chegou a quase 2 vezes EBITDA, 1,87. Só que aí por conta da incorporação da AS Brasil, que estava com uma dívida gigantesca, esse indicador aqui, que é a dívida líquida dividida pelo EBITDA, foi para 4,9. Então hoje o mercado está batendo papel por causa disso aqui. O mercado acabou entendendo que essa combinação de negócios acabou sendo muito mais favorável para a AS, que estava com uma dívida de 5 vezes EBITDA, do que para a Auren Energia. Só que a Auren Energia está ancorada na ideia de que o mercado de energia vai continuar crescendo aqui no Brasil, como foi tratado aqui no estudo da empresa de pesquisa energética. Só que a gente também tem o contraponto. O contraponto é, será que nós não poderemos ter um cenário de excesso de energia de maneira consistente? Porque por mais que a escassez de água gere uma eventual escassez de geração hídrica de energia, você agora está gerando o quê? Por outras fontes de energia. Você está gerando através de energia solar e eólica. O grande problema é, a gente precisa extrair rentabilidade dessas matrizes energéticas que estão exigindo altíssimos investimentos. Então é todo esse risco que está sendo precificado também em cima dessas geradoras, que acabam apanhando o mercado. Portanto, em termos de saúde financeira, agora, antes dessa combinação de negócios ser colocada em prática, a empresa está com resultado relativamente consistente. O grande problema é a dívida. E o mercado fica com medo da dívida porque a taxa Selic está em ascensão. O juro futuro está apontando para cima. Só que tem um detalhe, a dívida da Auren é IPCA. Olha só aqui a dívida da Auren. 77% é IPCA, TJLP 16% e CDI é 7%. Menos mal, porque o CDI realmente está muito elevado. Atualmente está em 10,65% ao ano. Mas é claro, esse CDI não está alto à toa. É que conforme o último boletim Focus, há uma expectativa de alta da inflação. Então esse IPCA pode subir. Imagina só, o IPCA subindo para 6%, 7%. A dívida da Auren, que já está em quase 5 vezes EBITDA, iria para as alturas. Esse é o grande risco. Então o mercado ele já precifica o risco antes que ele possa acontecer. Se ele não acontecer, a ação se reverte e sobe um monte. Então é por isso que o pessoal fica buscando oportunidade nesse sentido. E veja que apesar desse cenário de dívida elevado, a Auren está confiante com o negócio. Porque com esse negócio, com essa combinação, ela se torna a terceira maior geradora de energia do país, ficando só atrás da Eletrobras e da ENGIE,
se tornando uma empresa super relevante no cenário nacional. E ela espera com essa combinação uma economia de 1,2 bilhão de reais por conta das sinergias quando você realiza fusões, porque você diminui a sua estrutura de custos, a sua estrutura operacional, você reduz burocracia, então isso pode gerar na visão, é isso que eles estão estimando, 1,2 bilhão de reais. Mas 1,2 bilhão não foi suficiente para o mercado desconsiderar essa dívida líquida hoje de 3,3 bilhões, que, como eu disse, pode crescer muito mais com esse IPCA subindo. De qualquer forma, note o seguinte, no ano de 2023, nós tivemos aí algo em torno de 1,6 bilhão de reais de geração de caixa. Mais ou menos essa foi a geração de caixa da Auren. A Auren espera, com a combinação de negócios, gerar 3,5 bi. Então a gente vai ter aí uma empresa dobrando de tamanho facilmente, só que com uma alta necessidade de desalavancagem. Só que a empresa está tranquila em relação a isso, por quê? Porque ela está com um nível de contratação de energia de 94%. Isso significa o quê? Que entre os anos de 2024 e 2026, ela não vai ter problema para vender a energia que ela produz. Isso é importantíssimo, porque imagina só você produzir energia e não ter cliente para quem entregar. Esse não é um problema hoje da Auren, então isso é bacana. É por isso, claro, que a gestão acabou se arriscando nessa combinação com a AS Brasil, que foi uma compra dos ativos da AS Brasil. E veja que essa combinação de negócios, ela foi anunciada no dia 15 de maio de 2024, mas somente ontem, dia 14 de outubro, que finalmente foram definidas ali as questões finais, como por exemplo, a data em que você pode fazer a opção. Que opção, Luan? A opção quanto a você receber toda a grana em conta dessa operação, dessa combinação de negócios, ou se você vai ficar com a parte na sua carteira de Auren e outro pedacinho em dinheiro. Porque a AS Brasil já era. Lá na época, a relação de troca que foi definida foi de 0,76 ações. O que é isso? Significa, na época, que cada ação de AS Brasil seria o mesmo que 0,76 ação do que? De Auren. Então a Auren vale mais, claro, porque se eu tenho aqui que uma ação inteira da AS Brasil vale 0,76 da Auren, quer dizer que a AS Brasil valeria 0,24, ou seja, 24% a menos que a Auren. É isso que o mercado precificou. Mesmo assim, a Auren caiu por causa da alavancagem. E é por isso que ficou assim a tabelinha das opções. E a data ainda ia ser definida quando que essas opções poderiam ser escolhidas pelo investidor. Como é que funciona? Opção 1, que é a opção obrigatória, caso você não manifeste intenção no prazo definido pela empresa. E essa opção 1 significa o seguinte: você receber 90% na sua carteira de ações da Auren, você que é acionista de AS Brasil, por exemplo, e 10% em dinheiro. E o que seria esse 1,15? 1,15 por cada ação de AS Brasil. Opção 2, 50-50. Então você recebe metade em dinheiro, metade você recebe em ações da Auren. A opção 3, que inclusive foi a opção do controlador da AS Brasil, olha só, o controlador tirou o corpo fora. Dá tudo em grana aí que eu não quero saber. E aí, inicialmente, o valor que foi atribuído foi de 11,55 por ação de AS Brasil. Só que agora isso foi atualizado. A AS Brasil a 11,73, esse valor foi atualizado para 11,84. Então agora a opção vai para 11,84. Então é assim que foi precificada a AS Brasil nesse período de opção. E o período de escolha ou opção é aqui no dia 16/10, que começa, e finaliza no dia 29/10. É aqui que você vai fazer a escolha. Por conta disso tudo, ficou assim a transação Auren e AS Brasil. A Auren foi precificada em 15,79 e a AS Brasil 11,84. E aí o mercado afundou a Auren para 10 e pouquinho. E quando lançou esse fato relevante à época, veja aqui o meu vídeo que data do dia 16 de maio, eu disse que a melhor opção de todas era a 3, receber logo em dinheiro. Aí você vai me dizer, mas eu quero ficar aqui com ações da Auren. Mas aí eu disse, por que não pegar a grana? Isso vai ser escolhido agora, em outubro. Pega a grana e compra a Auren num preço mais contado. Para que você vai receber nesses preços aí ditos em tela? Pega a grana e compra a Auren, não faz sentido não receber em dinheiro. Então veja, só para você entender, você recebe 11,84 em dinheiro por cada ação de AS Brasil. A AS Brasil já era. Inclusive é um preço que está maior que o mercado hoje. Com a grana em mão, quando acabar o mês de outubro, que é a data de fechamento dessa operação, você vai lá e compra a Auren. É isso. Caso você realmente gostaria de ficar com a Auren na carteira, não é recomendação nenhuma. Nem estou te dizendo para comprar nem vender, porque eu nem tenho ação em carteira também. Sendo assim, a minha visão para a Auren hoje é a seguinte: a ação está cara? Não está cara, mas eu não
não vejo como uma super oportunidade. Nossa, vou ganhar muito dinheiro, muito dividendo com Auren. Ela precisa se desalavancar ainda. Então ela não vai pagar dividendo, vai precisar passar por um período de estabilização da sua dívida, melhoramento da sua estrutura de capital, enfrentando as incertezas que a gente tem hoje no mercado de energia. Então, na minha visão pessoal, isso é pessoal, existem opções melhores para dar uma olhada no mercado. E quanto a você que ainda tem a AS Brasil na carteira, eu escolheria a opção de transformar tudo em grana e depois, se você realmente já tinha intenção de comprar Auren no mercado. Mas se você não tem essa intenção, só pega a grana e faz outra coisa que você queria fazer com esse dinheiro. É basicamente isso que eu penso hoje para a Auren Energia. Não é uma oportunidade muito clara, tem todos esses riscos envoltos na ação. Mas tem os pontos positivos. Como eu disse, uma grande previsibilidade para a desalavancagem, porque 94% aí da energia gerada até 2026 tem contratação. A empresa, com todo esse tamanho e relevância, ela tem mais facilidade de fazer contratações e mesmo com a seca, diante desse grande portfólio que ela vai ter agora em energia eólica e solar, ela consegue passar por esse período de seca com mais tranquilidade. Só mais um recadinho aqui para vocês. Você sabia que tem investidores que têm imposto a pagar e muitas vezes nem sabem na bolsa de valores? Por quê? Porque não recolheram a DARF no momento correto, e aí acumulou juros e multa, porque achou que poderia pegar prejuízo de swing trade e compensar com lucro de day trade e vice-versa, não pode. Ou que poderia pegar de fundo imobiliário um prejuízo que teve e compensar com o lucro que você teve em ações, não pode. Ou simplesmente esqueceu. E isso está pendente, pode bloquear o CPF desse investidor. E a tarefa é do investidor, a responsabilidade é dele. Mas aí, como solução, tem o parceiro aqui do canal, que é o aplicativo da Grana, que é indicado pela B3, e por meio dele você consegue regularizar tudo isso internamente no seu aplicativo, em que você pode emitir ali as DARFs com meros cliques no seu celular, e aí o cálculo de juros e multas já é feito de forma automática. Toda a apuração é feita com poucos cliques e de forma automatizada no aplicativo da Grana. Então, caso tenha interesse em resolver o problema de bolsa de valores e imposto de renda na sua vida, teste o aplicativo da Grana para você ter acesso aos mais diversos recursos, inclusive declarar o imposto de renda em apenas 5 minutos. Basta você assinar com o link que está aqui embaixo e com o cupom MIRAI você vai receber 25% de desconto. E não deixa de comentar aqui embaixo se você entende que a Auren é cilada ou oportunidade. Eu não vejo como cilada, mas também não vejo como uma oportunidade super clara. É uma ação que eu, para ser sincero, não estou muito interessado no momento.